passagem dos suplícios, com seus rituais de ostentação, com sua arte misturada à cerimônia do sofrimento, a penas de prisões enterradas em arquiteturas maciças e guardadas pelo segredo das repartições, não é a passagem a uma penalidade indiferenciada, abstrata e confusa. É a passagem de uma arte de punir a outra, não menos científica que ela. Mutação técnica dessa passagem, um sintoma e um resumo. A substituição, em 1837, da cadeia dos forçados pelo carro celular. Olha que interessante, nessa passagem aqui que abre o capítulo 2 da quarta parte, né, sobre a prisão, chamado Ilegalidade e Delinquência. Foucault está, mais uma vez, né, batendo na tecla de que o que a gente tem é a transição de uma arte de punir a outra, tá? Entender, então, que existia um tipo de sociedade, um tipo, né, sociedade mais feudal, etc., que punia com suplícios, porque essa era a forma que fazia sentido punir, né? E a gente cria um outro tipo de sociedade a partir desse contexto aí já de revolução industrial, etc. Sempre importante analisar o tipo de sociedade que está ocorrendo para entender o tipo de punição que faz sentido, tá? Então a gente passa de uma arte de punir a outra. Não se trata de ser mais científico ou menos científico, melhor ou pior, é uma questão de contexto e quais os interesses dominantes do poder que está em questão. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia e gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal. E para quem está assistindo, deixa aquele like maroto, ativa o sininho e se quiser contribuir com o Apoia-se, eu deixo o link aqui embaixo, tá bom? Vamos ler mais uma pequena frase. Pois logo a seguir, a prisão, em sua realidade e seus efeitos visíveis, foi denunciada como grande fracasso da justiça penal. A gente já vem falando isso em algumas aulas, né? A consciência de que a prisão é um fracasso é algo que quase imediatamente as pessoas vão entender, né? Quem estuda, enfim, o próprio povo entende que a prisão é um fracasso. Inclusive hoje, né? A gente sabe que a prisão é um fracasso e não é pela sua utilidade, não é pelo seu sucesso que a gente pede que a prisão exista, tá? Então nessa aula a gente vai explorar um pouco esse fracasso da prisão, né? O quão fracassada ela é, porque embora todo mundo já saiba, né, ainda utiliza-se a ideia de que não, de que realmente faz algum sentido a gente manter a prisão tal como ela se encontra. De fato faz, tá? Mas não é com boas intenções e não é em busca de justiça ou equidade ou qualquer outra coisa parecida. Então, em primeiro lugar, as prisões não diminuem a taxa de criminalidade. Pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las. A quantidade de crimes e de criminosos permanece estável ou, ainda pior, aumenta. Foucault já chega com os dois pés, algo que acaba eventualmente virando senso comum, né? Bom, a gente pune, né? A gente prende, a gente usa a prisão para ter uma sociedade menos violenta, mas isso não é entregue, tá? Então, qualquer pessoa que venha dizer, porque tem que prender mesmo, a sociedade é muito violenta e se a gente prender, né, os bandidos, vamos prender os bandidos, então prendendo os bandidos a sociedade fica menos violenta, né? Além disso ser um maniqueísmo grosseiro, além disso ser uma polarização, isso simplesmente não corresponde aos fatos, tá? A prisão ela não entrega isso, né? A gente poderia até trazer estudos, etc., mas isso hoje em dia é o senso comum da criminologia, né? Qualquer pessoa que tenha realmente um estudo honesto, baseado em dados, etc., já sabe que não prendemos as pessoas para ter uma sociedade menos violenta, tá? Inclusive, se a gente for até pegar sociedades menos violentas, elas não têm prisões violentas, prisões do jeito que tem as nossas, né? E países carcerários como os Estados Unidos, etc., tá? Então é balela, a verdade é que é balela e que já é senso comum, tá? É senso comum. Então o que está em questão aqui não é se as prisões diminuem ou não a violência, é porque, ainda que elas aumentem a violência, a gente aceita e acha normal e pede por elas, né, esperando menos violência muitas vezes. Isso é claro entre as pessoas muito desinformadas, porque a maior parte das pessoas informadas que pedem mais prisão porque elas sabem que vai ter mais violência e elas querem justamente isso. Segunda crítica, né? A prisão provoca reincidência. Depois de sair da prisão, tem-se mais chance que antes de voltar para ela. Os condenados são, em proporção considerável, antigos detentos.
Aqui Foucault traz um monte de números, tá? Um monte de dados que ele fez na pesquisa dele. Enfim, lembrando que é uma obra, né, de 1976, então tem muito estudo atualizado, tá? Nem vou jogar os dados, mas está na página 260 aqui. A verdade e o que importa aqui é que a prisão provoca reincidência, né? Não só ela não diminui a violência, como a pessoa que entra na prisão, ela vai ter mais chances de voltar para a prisão. A ideia de que ela ressocializa, a ideia de que ela reinsere na sociedade é um fracasso completo desde o início. Então a prisão provoca reincidência, mas não é só reincidência, tá? Outra crítica, a prisão não pode deixar de fabricar delinquentes. Fabrica-se-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem, que fiquem isolados nas celas ou que lhes seja imposto um trabalho inútil, para o qual não encontrarão utilidade. É de qualquer maneira não pensar no homem em sociedade, é criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa. Foucault ainda insiste, né, o seu funcionamento se desenrola no sentido do abuso de poder arbitrário da administração, né? Isso gera todo um sentimento de injustiça também, tá? Então a prisão ela provoca ela cria o delinquente, tá? Ela cria a pessoa que não só vai reincidir, mas que vai ser entendida como parte da sua biografia a criminalidade, tá? Ela vai inclusive inserir a criminalidade na biografia dessa pessoa, tá? Essa pessoa ela vai se encontrar, né, num contexto de completa inutilidade dentro de uma prisão, num contexto onde ela vai presenciar inúmeras injustiças, ela possivelmente muitas já presenciaram antes de entrar para a prisão, né? Mas dentro da prisão vai se agravar ainda mais as injustiças, tá? A arbitrariedade das instituições prisionais, ela não é por acaso, ela também é um projeto. Então, essas injustiças, elas garantem ainda mais que a pessoa se torne um delinquente. E não só torna as pessoas em delinquentes, né, como outra crítica que a gente vai ter aqui. Críticas clichês, tá? O Foucault, quando ele traz essas críticas, ele não está querendo dizer, eu estou inventando a roda. São as críticas clichês que a gente encontra ao estudar a história da prisão. Então, a prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de um meio de delinquentes, solidários entre si, hierarquizados, pronto para todas as cumplicidades futuras. Quer dizer, né, você não só pega pessoas que cometeram crimes e transforma elas em delinquentes que vão reincidir no crime, mas você ainda faz com que elas se encontrem para que elas possam se organizar e para que elas possam criar uma criminalidade ainda mais eficiente, tá? Então, não é à toa que ela não diminui a criminalidade, não é à toa que ela não diminui a violência num país ou num contexto em que ela se encontra, tá? Isso tudo são críticas clichês. Eu não vou parar de cansar de bater nessa tecla, porque não é alguma coisa que, nossa, é algum estudo muito profundo, poucas pessoas sabem disso, e a gente precisa só espalhar para o mundo que tudo vai se resolver. Não, pelo contrário, o mundo convive muito bem com saber que a prisão causa todos esses males e ainda manter a prisão por uma série de interesses. E daí Foucault divaga um pouco, né, sobre como essa reincidência, esses grupos, como a prisão e o próprio funcionamento da coisa em sociedade, né, tem isso mesmo, tem esse objetivo. A própria prisão ela cria um estigma no prisioneiro, né, ele não vai conseguir emprego facilmente depois, ninguém quer contratar um prisioneiro. Ao invés de os entendermos como pessoas que pagaram pelo que fizeram, ou qualquer outra coisa, qualquer outro discurso que você queira entender, né, que você queira aceitar, para depois que um presidiário sai da prisão, ele seja reinserido em sociedade, o que acontece é exatamente o oposto, né? O que acontece é que a gente coloca estigmas neles, ninguém quer nem conviver muitas vezes com o presidiário, dependendo do que ele fez, etc. E eu também não estou aqui para entrar numa divagação moral, tá? A questão é a gente expor os fatos. Quando a prisão cria estigma em uma pessoa e garante que ela não vai conseguir um emprego, garante que ela não vai conseguir ser reinserida na sociedade, ela está necessariamente criando um delinquente reincidente que vai se organizar com outros delinquentes e vai ganhar a vida de alguma maneira, porque todo mundo precisa ganhar a vida, tá? Então, de fato, se o objetivo era uma sociedade menos violenta e mais funcional, ela falha miseravelmente, vamos combinar. Mais uma crítica. Enfim, a prisão fabrica indiretamente delinquentes ao fazer cair na miséria a família do detento. Né? Não é só o detento que cai na miséria, a própria família, né, muitas vezes
um pai de família, ou enfim, né, ter um detento na família muitas vezes, especialmente quando é o provedor, e na maior parte dos casos cria-se todo um outro grupo de pessoas que também indiretamente cai na miséria. E isso, mais uma vez, né, não existe muito apoio. Inclusive, né, vamos combinar que viralizou várias vezes já um textinho bem reacionário, né, de olhe como os bandidos ganham dinheiro quando vão, né, a família dos bandidos ganha dinheiro quando eles vão presos, porque tem uma questão de que pagam INSS, as pessoas que não entendem o que é pagar a Previdência, etc. Então, cria-se todo um textinho, eu não consigo lembrar direito agora, mas eu acho que a maior parte de vocês já viu esse textinho sendo compartilhado de maneira moralista, né? É meio que uma fake news, na verdade, porque ele traz uma série de informações erradas, tá? Mas é bastante comum, bastante conhecido, né? Essa raiva, né, de que até a família dos detentos tem que pagar, a gente tem que punir até sei lá que geração da pessoa porque ela foi para prisão, né? Esse estigma, esse sangue nos olhos que a gente tem em sociedade, porque a gente quer de fato essa polarização, né? Enquanto sociedade a gente gosta, a gente está vendo isso cada vez mais exacerbado nos dias de hoje. Então, né, mais um ponto de fracasso da prisão. Se, é claro, o objetivo fosse um mundo melhor, um mundo menos violento, etc. O objetivo não é esse, tá? Foucault, inclusive, né, chamar essa crítica de monótona, né? Ele está tão acostumado, ele leu em tantos lugares essa crítica que chega a ser monótono, né? Então vamos lá. Devemos notar que essa crítica monótona da prisão é feita constantemente em duas direções. Contra o fato de que a prisão não era efetivamente corretora, o que de fato não é, né? Que a técnica penitenciária nela permanecia em estado rudimentar, então ela não é uma tecnologia eficiente para corrigir as coisas, né? E contra o fato de que, ao querer ser corretiva, ela perde sua força de punição, que a verdadeira técnica penitenciária é o rigor e que a prisão é um duplo erro econômico, diretamente pelo custo intrínseco de sua organização e indiretamente pelo custo da delinquência que ela não reprime. Então, olha só, né, a crítica de que ela falha nos seus objetivos e a crítica que talvez nem o objetivo da prisão de corrigir deveria ser, né? O objetivo deveria ser a punição das pessoas, não a correção, o que já é uma crítica um pouco menos popular, né? Mas existe também, e que na medida em que ela tem esse objetivo, ela vai ser um duplo erro, né? Porque ter uma prisão já tem custo social, um custo econômico, né? Ela é um erro econômico, porque ela tem o seu custo e porque ela não entrega o benefício que promete, à medida em que ela não consegue reprimir a delinquência. Pelo contrário, ela fabrica. E é claro, daí a gente chega numa condição que é quase paradoxal, né? Na verdade, ela é um tanto quanto cínica. Há 1 século e meio que a prisão vem sendo dada como seu próprio remédio. A reativação das técnicas penitenciárias como a única maneira de recuperar seu fracasso permanente. A realização do projeto corretivo como o único método para superar a impossibilidade de torná-lo realidade. Olha que interessante, a prisão fracassa. E o que a gente quer? Mais prisão. As sociedades vão ficando mais violentas porque a prisão torna as sociedades mais violentas. E o que a gente pede como solução? Mais prisão. Os Datenas da vida que ficam chocados com a violência e que a prisão causa e fazem o quê? Pedem mais prisão, pedem mais violência policial, pedem mais, enfim, tudo aquilo que torna a sociedade mais violenta. Então, quanto mais a prisão funciona em criar violência, mais ela funciona em ser declarada como um fracasso e mais ela funciona como, né, o seu próprio remédio. Pede-se mais prisão, né? Fracassou porque não teve suficientemente, né? Então existe truculência policial, existe prisão, existe encarceramento, existe tudo. Isso fracassa miseravelmente e consegue-se a incrível façanha de que as pessoas peçam ainda mais desse erro para corrigir esse erro. Parece que não faz sentido, de fato não faz sentido racional, mas é justamente porque as pessoas são muito pouco racionais, tá? As sociedades é um grande erro da história da filosofia quando a gente diz que o ser humano é um ser racional. O ser humano ele até possui racionalidade, mas é uma pequena
parte do ser humano, tá? Então os seres humanos são muito pouco racionais e não importa, né? É senso comum nas sociedades prisionais, sociedades disciplinares, que a prisão seja um fracasso e que peça-se a própria prisão para corrigir esse fracasso. Você possivelmente que está assistindo esse curso vai ficar um pouco revoltado, vai se indignar com isso, mas é exatamente isso que acontece, tá? Então vamos ficar com essa ideia, né? Isso é bom a gente martelar e até decorar, né? A prisão fracassa e o fracasso da prisão faz com que a gente peça mais prisão. Então é isso, espero que tenham gostado e boa noite.